Drift no controle. Muita gente fica buscando informações e soluções mirabolantes para um problema que já tem solução há mais de 20 anos. Bem mais de 20 anos, para ser sincero. Vamos falar um pouquinho sobre esses novos sensores Hall, ou não tão novos assim, que inclusive empresas estão fazendo questão de colocar como uma novidade absoluta, porém elas só adaptaram uma coisa que já existia para controles mais recentes e para tecnologias mais recentes dessas próprias soluções, tá ligado? Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, não se esquece de deixar o like. E esse vídeo é um oferecimento de FlyDigi Octoshop. Não se esquece de verificar aí no link da descrição ou no comentário fixado a loja Octoshop, que é uma loja que faz importação de produtos, é parceira oficial da FlyDigi e de várias outras marcas muito conhecidas aqui no Brasil, incluindo aí GoPro, Sony, Canon. Então vai lá, vale a pena dar uma conferida para saber se você curte algum produto de lá e compra também. Você comprando pelos links aí, você ajuda o canal. E obviamente tem cupom de desconto com o nome Pablito, você ganha 5% de desconto, fora aí o desconto de pagamento à vista pelo Pix, que também tem no site. Beleza? Agora roda a vinheta e vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, já sabemos que os controles de Switch e de PlayStation 5 têm um histórico muito grande de causar drift antes do momento que a gente espera, tá ligado? E eu vou tentar explicar aqui pra vocês mais ou menos o motivo disso acontecer. E isso não é um problema exclusivo desses controles, obviamente. Qualquer outro controle que utiliza potenciômetro tá sujeito a passar por isso. E por que eu falo isso? Potenciômetros são nada mais, nada menos do que aqueles bagulhetes que você gira pra, sei lá, aumentar ou reduzir o volume do seu fone, ou regular o foco da sua câmera. Tudo isso é feito por potenciômetros, que são peças com espécie de fita que ela geralmente você vai fazendo um movimento de girar. E esse movimento de girar vai fazendo as peças criarem atrito entre si, tá ligado? Acontece que muitas vezes essa durabilidade pode ser ou menor devido ao corte de custos, ou então pode acontecer alguma coisa, como por exemplo entrar um cabelinho de um animal ali e ajudar com que esse material se desgaste mais rápido, ou até mesmo a poeira pode causar isso. E se você mora no litoral ou em lugares com muita umidade, até mesmo essa própria umidade ou a maresia pode fazer com que isso desgaste bem mais rápido. Existe manutenção, existe como fazer a troca, mas requer conhecimento especializado e muitas vezes as pessoas ficam com raiva. Pô, não tem como resolver isso de alguma forma? Impedir esse atrito, impedir de certa forma a utilização desses materiais que se deterioram e tudo mais. A dicção foi pro caramba, mas você entendeu. E sim, mano, a SEGA já resolveu, com várias aspas, esse problema há muito tempo atrás. Mas não é tão simples como algumas pessoas pensam utilizar essa tecnologia nos controles e uma forma que a gente joga hoje em dia. Dado o problema e o que as empresas utilizam atualmente que causa esse problema, a gente vai agora partir para a solução, que é utilizar os sensores Hall. Os sensores com efeito Hall, eles são basicamente feitos por sensores eletromagnéticos. Esses sensores eletromagnéticos vão basicamente entender qual é a distância que aquele analógico, que aquela peça tá do seu alvo. Então significa que quanto mais próximo você coloca a peça do sensor, ele reconhece uma variável e essa variável ela vai ser traduzida em movimento. Então basicamente quanto mais perto você tiver, um dado específico vai ser registrado e quanto mais longe, outro dado específico vai ser registrado. E isso, obviamente, feito de forma cruz, você vai ter dados específicos, basicamente como uma coordenada do local onde aquele sensor tá no seu joystick. Teoricamente, é bem simples de entender dessa forma, mas é um pouco mais complicado do que isso, só que eu não sou técnico o suficiente para falar para vocês, eu teria que fazer um estudo mais minucioso. Mas é basicamente isso aqui, tá? Lembrando, não sou especialista, se você quiser, acrescenta nesse vídeo, colocando aí embaixo se você tiver conhecimento específico sobre isso. Mas se você, assim como eu, não tem tanto conhecimento assim, é melhor a gente deixar para alguém que realmente é especialista, tá? No máximo, coloca aí as dúvidas embaixo e eu corro atrás de um especialista pra gente tirar essas dúvidas. Fechou? Continuando a parte da explicação da solução. Como eu tava falando, a SEGA resolveu isso lá no Dreamcast. Porém, a gente sabe que o Dreamcast tinha um certo problema de delay. Era um input lag muito grande quando você iria utilizar essas ações de movimento com o analógico de movimento. Ou seja, era meio que esponjoso, era gelatinoso você fazer os movimentos. É tanto que muitas pessoas achavam aquele Sonic 3D que tem lá no Dreamcast um pouco lento, um pouco estranho de controlar, mas obviamente em algum momento as pessoas se acostumaram com isso e deixou de ser um problema. Obviamente, se você não conhece nada melhor, você não precisa se preocupar com isso e você se acostuma. Mas foi justamente aí que as pessoas perceberam que tinha um problema nesse tipo de tecnologia, pois os jogos começaram a ficar mais frenéticos e necessitar de uma precisão maior na hora de controlar, tá ligado? Então acabou que era mais lucrativo e mais fácil utilizar os potenciômetros do
que investir na melhoria dessa tecnologia para ela ficar mais rápida. Você pode não saber, mas o seu controle atual, ele já utiliza sensores magnéticos, sensores Hall. Você realmente não sabia disso, muito provavelmente. Isso se deve ao fato de que não é tão difundido assim, porque é uma tecnologia bem simples e ela está simplesmente no gatilho do seu controle, né? O gatilho do seu controle utiliza sensores magnéticos para delimitar a distância que ele está do sensor e, obviamente, é com ele que você sabe se está sendo feita pressão X ou Y no seu controle. Então é por isso, por exemplo, que quando você utiliza como acelerador, você pode apertar pouco e ele vai acelerar só aquela quantidade. E se você apertar muito, ele vai acelerar mais. Aí você me pergunta, então por que eles já não utilizam isso em todo o controle? É justamente por conta do input lag. Por mais que você já tenha essa tecnologia nos seus controles, é muito mais viável utilizar, por exemplo, no gatilho, pois o input lag do gatilho é muito menos sentido quando você utiliza, por exemplo, para acelerar um veículo ou dar um tiro. Não necessariamente é uma ação que tem uma precisão, uma necessidade de acontecer no exato momento da ativação. E quando os controles precisam dessa precisão aí toda, eles não utilizam o gatilho com sensor de pressão, eles utilizam o gatilho com botão mesmo, como é o caso da Nintendo com o seu Pro Controle ou alguns outros controles profissionais que tem botões. E aí o que é que acontece? Algumas empresas, como por exemplo a GuliKit, tá criando analógicos específicos para sanar esse problema, né, de drifts nos analógicos. E ela fez isso de uma forma muito inteligente, porque ela não tem os sensores soldados na placa. Ele é simplesmente com o mesmo formato do analógico que é feito com potenciômetro, utilizando sensores magnéticos. Ou seja, se você quiser simplesmente trocar os seus sensores com potenciômetro pelos sensores magnéticos, você pode tirar a pecinha e substituir pela da GuliKit. É bem legal esse tipo de ação, porque ele padroniza a tecnologia e torna muito mais fácil a melhoria dela. E aí entra novamente a minha opinião sobre esses controles com sensores Hall, que pouca gente tem utilizado e ele não fez tanto barulho quanto eu achei que faria no seu lançamento. O King Kong Pro é um controle bem recente da própria GuliKit e ele, por mais que seja muito bom e tenha essa facilidade dele não ter drift, pelo menos não com prazo definido, né, é bem incerto como ele vai causar drift ou não. Até mesmo o próprio joystick, ele pode amassar e causar drift, então são várias coisas que podem causar drift. A gente tá falando, obviamente, do drift convencional, que é feito por conta das peças responsáveis por captar o movimento, tá? Então, a partir do momento que ela deixa isso mais fácil de utilizar, ela proporciona ao mercado uma melhoria contínua desse tipo de solução, tá ligado? E por mais que seja uma tecnologia que dê para as empresas grandes utilizarem, ela acaba sendo uma tecnologia ligeiramente mais cara do que utilizar potenciômetros convencionais, que já tá bem difundido no mercado. Você pode estar se perguntando se não é muito mais fácil eles só migrarem, mas cada centavo que aumenta na cadeia produtiva e cada alteração no projeto desses controles e nos planos da empresa custa elas muito caro. E obviamente, a partir do momento que a GuliKit fez a patente desse tipo de produto, eles vão ter que pagar para a GuliKit para poder utilizar nesse formato, nesse modelo, que é o modelo padrão dos potenciômetros que a gente já tem hoje. Então não seria tão simples assim, além do fato de que ainda não é uma tecnologia que se compara em responsividade com o potenciômetro que a gente conhece. E não sei se você percebeu, mas a maioria desse tipo de controle, ele é feito para Switch. Ele não é feito para os consoles que tem aí as maiores tecnologias do mercado, com jogos que exigem muito de responsividade. Isso se deve, obviamente, porque o Nintendo Switch não é um console feito para ser competitivo. Ele simplesmente não tem o que é necessário para ser um console competitivo. Então assim, a real é que a gente pode até achar que a solução é fácil e só porque ela já existe há 20 anos, ela pode ser implantada tranquilamente. São muitas variáveis, são muitas coisas que podem fazer alguém querer ou não utilizar essa tecnologia. Eu particularmente prefiro que eu tenha mais responsividade na minha gameplay do que necessariamente não ter drift, até porque é só trocar uma pecinha aqui do meu analógico, né, é só procurar o potenciômetro e fazer a substituição dele, requer um conhecimentozinho técnico básico para poder fazer solda e tal, mas ainda funciona, do que eu ficar muito mais tempo só que perdendo um pouco da minha dinâmica de gameplay, que eu já tô acostumado, né? E pra você, fala aí pra mim nos comentários se você prefere mais responsividade ou mais durabilidade no seu controle. Obviamente não é como se os controles viessem prontos para parar de funcionar com 2 meses. Eles têm aí testes e mais testes para poder assegurar que esses controles vão durar por bastante tempo. Obviamente você sabe disso, até porque tem até hoje aí controles de PlayStation 3 funcionando tranquilamente sem nenhum problema e praticamente sem nenhum drift, utilizando o potenciômetro. Deixa aí pra mim nos comentários sua opinião sobre o assunto. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!